Meus irmãos, 1 aos Coríntios capítulo 13, versículo 11, tão somente, e nós vamos dar prosseguimento ao nosso seminário Crescer. Glória a Jesus. Podemos ler? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Palavra de Deus. Tomem assento, Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já falamos aqui de coisas especiais, maravilhosas, e nós vamos dar prosseguimento a este seminário, tendo falado de um tema, de uma matéria muito importante, que é a nascer de novo. Tem um querido irmão de outra nação, que ele disse para mim: pastor, eu não sei quantas vezes eu vi e revi aquela palavra do nascer de novo. E ele fez muito bem, porque é a mais importante delas. Primeiro, para quem quer chegar no céu, tem que nascer de novo. E depois, quando eu quero uma prosperidade na vida, qualquer coisa que me faça crescer, sem que eu tenha base, vai me fazer mal daqui um pouquinho. Ninguém vai ter o privilégio de ser como a Torre de Pisa. Aquela bichinha inclinou, mas não caiu. Ficou famosa, mas a maioria caíram, perdeu a estrutura, porque não foi formado na base. E a base para se crescer, para em todas as áreas crescer, e ter a bênção que continua conosco, e não perder, não se perder, melhor ainda, é nascer de novo, é ser de Deus de verdade, não é? Eu coloquei um vídeo no grupo dos varões, não foi muito comentado não, porque eu acho que falava de dízimo. O camarada quebrou, faliu, um punhado de coisa, um testemunho tremendo. Daqui um pouco ele revolucionou o mundo com as invenções, e ele tendo a 7ª série, porque ele fez um propósito com Deus, de ser fiel a Deus, de ser dizimista. E do jeito que ele fez o propósito, é porque ele tinha nascido de novo, porque agora era tudo para Deus, e Deus deu tudo. O homem ficou arquimilionário. Não estou dizendo que você vai ficar, não. Estou dando um testemunho de uma coisa com uma pessoa, certo? Deus pode, Deus não pode, Deus resolve, né? E aí, sabe o que ele fez no final? Com tanta coisa, ele dava 90% de dízimo e ficava com 10% para o seu custo. E aí ele atribuía a Deus tudo aquilo que aconteceu por causa do propósito. E o dono da Colgate fazia isso, se me lembro muito bem. Então, a base é importantíssima. Pessoas que querem ser presidente de uma empresa, seria bom que eles primeiro pegassem o cargo menor daquela empresa, e pudessem crescer, passando por cada lugar, para entender cada situação, e entender e aprender com ela, amadurecer com ela, para quando chegar lá, no topo, na cadeira de presidente, quando ele chegar na empresa, ele cumprimenta o vidraceiro, ele cumprimenta aquele que está cuidando lá de fora. Nós precisamos aprender com Jesus, o maior homem de todos os tempos que palmilhou nessa terra, o Deus que se fez homem, e ele encarnou e habitou no meio de nós, e ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se Jesus não fosse manso e humilde de coração, ele teria destruído toda a terra, não teria morrido para nos salvar. Ah, como ele foi manso, e como ele é manso. E falando sobre isso, agora nós vamos falar de uma matéria importante, a partir da matéria do nascer de novo. Uma vez que nascemos, agora é hora de crescer. Essa é a próxima matéria. Crescer
o processo. Nós temos como chegar em posições altas sem crescer. Nós vemos que em governos políticos, muitas pessoas são colocadas em posições que elas não têm estrutura nem capacidade para isso. Sim ou não? A pessoa vai ser colocada no turismo, e ele não sabe nada de turismo, mas ele é colocado por uma indicação política. Então tem como chegar lá, sem crescer, mas a queda é grande. O risco é maior de perder muita coisa e de muitos rolos, muita exaltação. Deus quer dar ao seu povo crescimento, mas com estrutura. Vou repetir, Deus quer dar ao seu povo crescimento, mas com estrutura, com amadurecimento, um crescimento que não faça mal para nós, um crescimento que não faça mal para o próximo, um crescimento que não faça mal para a igreja, um crescimento que me dê estrutura para saber que nada sou sem Ele. Não é muita gente que dá glória não, porque muita gente quer fazer muita coisa e ser exaltado. Só dá glória quem quer realmente dar a Deus toda a glória. Muitos de nós não podemos jamais ser consagrados ao presbitério, porque vai perder o ministério. Pensa que ser presbítero é ser maior, e na verdade, quanto mais Deus eleva alguém nas consagrações, mais ele acumula os cargos. Um presbítero é também auxiliar e diácono. O pastor é auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Ele acumula. Então, meus irmãos, é hora de deixarmos das coisas de menino e nos tornar homens, nos tornar adultos na fé. Paulo diz que ele deixou. E nós temos que deixar, nós temos que desejar crescer. Olha, Deus já nos tem dado tanta sabedoria para entender as coisas, meus irmãos, e a gente parece que despreza a sabedoria. Tem coisas que a gente não deve lidar com elas, porque não vamos resolver, não se resolve, e a gente quer entrar e brigar com aquelas coisas. Não, essas você tem que deixar. É hora de você lidar com as coisas que você resolve, que você pode fazer diferença. As demais não, as demais é com Deus, na oração. E a gente tem a mania de tentar resolver o que se não resolve e deixar de fazer o que se deve fazer para resolver. Está entendendo ou estou filosofando? Nós precisamos urgentemente usar o que Deus já nos tem dado. Lembra da mensagem de domingo? Portas que nós devemos abrir e outras que nós devemos fechar. A decisão é nossa. É nossa. É você que decide abrir a porta para isso ou não. Jesus disse: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir. Então eu tenho duas decisões no mínimo quando eu estou diante de uma porta: ouvir e abrir, ou não ouvir e não abrir. Entenda a sua vida, ela é cheia de oportunidades. Hoje mesmo tiveram portas diante de você. Muitos de nós, irmãos, nós recebemos propostas e desprezamos, e agora lamentamos. Em nome de Jesus, é hora de ser adulto. É hora de crescer. Abra Eclesiastes, capítulo 6, por favor. É hora de nós crescermos, é hora de aproveitarmos o que Deus nos deu. É hora de aproveitarmos melhor as palavras que temos ouvido. É hora de aproveitarmos melhor os conselhos que temos ouvido. Irmãos, nós ouvimos às vezes conselhos e palavras que a nossa alma aquece, mas a gente deixa de lado, despreza, não coloca em prática aquilo que ouvimos. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica. Bem-aventurada a árvore que dá fruto bom. Sabe qual é a árvore que dá fruto bom?
é aquela que sabe lidar com o solo, que sabe desfrutar do solo. Aprenda a lidar com as estruturas que Deus tem trazido a nós, com os fertilizantes da fé que o Senhor tem trazido a nós. Aprenda a usufruir da primeira água que está vindo aí. Tem árvore que leva a raiz dela até onde encontra um lençol de água. A água nossa é o Espírito Santo. Encontre o Espírito Santo, encontre o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conhecimento, o Espírito da verdade. Olha o que diz Eclesiastes 6, 1 e 2. E nós vamos aqui ver que nós vamos ler duas passagens que revelam dois tipos de homens que crescem na vida. Dois tipos de pessoas que crescem na vida. Eclesiastes 6, 1 e 2. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. O que é? 2 pontos. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e o outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Agora vamos lá, Eclesiastes para o segundo homem, 5, um capítulo aí anterior, 18 e 19. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, 2 pontos, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção, e a todo homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Tem gente que trabalha tanto para crescer, que não sabe viver. Tem gente que se perde com o bem que recebeu. Não sabe lidar. Começa a desprezar as outras pessoas. Começa a pensar tanto em ganhar mais um pouco, que não sabe viver a vida, ele só sobrevive. Eu conheci um camarada, já falei sobre isso, lá quando eu era funcionário do Bradesco, eu cuidava de operações especiais. O André foi funcionário da diretoria há muitos anos. Quando você lida com essas pessoas, você começa a conhecer muito do que está passando, você se aproxima dessas pessoas. E lá tinha um fazendeiro, o maior plantador de tomate da América Latina, e eu fazia o financiamento dele, tomate rasteiro. E esse camarada, você entrava no carro dele, tinha papel pendurado para tudo quanto é lado no carro dele, para lembrar ele o que ele tinha que fazer. Chegava na casa dele, no escritório dele, na estante dele, aquele tanto de papel. Ele chegava à noite para dormir, ele não tinha sono, ele não conseguia dormir. Ele tomava 2 copos daqueles lisos, altos, duplo, de vodka e uísque, para dormir. Não conseguia dormir. Então, que riqueza é essa? Aí vai acontecer o que o escritor, o livro de Eclesiastes diz. Vai acontecer o quê? Ele vai morrer e outros vão desfrutar. Tem gente que quer tanto dinheiro e esquece que ele quer dinheiro para viver bem. Tem gente que quer dinheiro como troféu, só para dizer que tem, porque não vive. Não é errado ter dinheiro, e tomara que você se torne um arquimilionário e seja fiel dizimista, que aí a gente compra esse templo, a gente compra os templos lá da Europa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do ridículo, do absurdo de alguém pensar tanto em ganhar dinheiro que não vive. Tem gente que, se o filho estragar o carro, ele mata o filho para ficar com o carro, porque foi cooptado, foi enganado pela idolatria dos bens. Não, bem-aventurado
é quem trabalha e tem o dom de desfrutar daquilo. E o livro deixa claro, é dom de Deus. E é interessante que quem não pensa tanto em dinheiro, tem muito mais possibilidade de ganhar e desfrutar. Você viu lá as Olimpíadas de Pequim? Qual foi a nação que ganhou mais medalhas? Noruega. Meu Deus, ali, catedrático. Noruega. E por que eles ganharam? Foram entrevistar eles, eles não levam o esporte a sério como as demais nações. Tem que ganhar, você tem que ganhar, se não ganhar, e tem que ganhar. Não, eles começam a trabalhar as crianças até a adolescência, brincando. Você tem que brincar de esporte. Quando eles vêm, ninguém vai ser primeiro lugar, ninguém vai saber que pontuação teve, o tempo que teve, nada disso. Quando tiver, eu achei isso muito interessante, quando eles se destacarem, aí eles vão ser levados para um lugar para aperfeiçoar seus talentos. E mesmo assim, levando uma coisa, você está alegre, você está se divertindo nesse esporte, não tenha pressão. E aí a menina que ganhou as maiores 5 medalhas de ouro, parece, perguntou, a primeira pergunta do técnico dela para ela, falou assim: você está feliz? Você fez com alegria? Essa é a questão. Nós temos que aprender a viver para Jesus. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo regozijai. Você não pode, mas pastor, essa pressão que eu tenho que ser fiel, não é pressão, é ensinamento. A pessoa de Deus, ela é fiel. Agora seja fiel com alegria, seja pontual com alegria, seja alguém que vem orar com alegria, desfruta das coisas de Deus, desfruta da vida que Deus lhe deu. Está entendendo ou não? Então, esse primeiro homem aqui, ele não cresceu. O segundo homem cresceu. Talvez o primeiro homem tivesse mais dinheiro do que o segundo, porque o primeiro não gastou para desfrutar, mas ninguém teve a vida que o segundo homem teve. Além de ter riqueza, tinha o dom de desfrutar delas. E eu faço uma pergunta nessa altura: você tem desfrutado das coisas que Deus tem permitido você ter? Parece que não. Você nem sabe o que é essa pergunta. Tem muitos que não sabem o que é essa pergunta. Irmão, escuta, abra seus ouvidos em nome de Jesus. Estou falando com o coração espiritual. Abra os seus ouvidos em nome de Jesus. Muita gente tem um casamento que poderia ter tudo, mas está infeliz nele. Não sei por quê, pastor. Não sabe. A minha vida perdeu sentido, pastor. Parece que a gente não sabe por onde está andando. Parece que a gente não tem noção do que temos. A pandemia veio para nos acordar, irmão. Você não está na UTI entubado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, na sua família, na sua casa que você mora, não tem um traficante jurado de morte que qualquer momento pode ser pego, decapitado, cortado, jogado no mato. Pelo amor de Deus, você está feliz e não sabe. Você tem tudo e não sabe. Tem tudo e não desfruta. Tem tudo e só fica reclamando da vida e dizendo que a vida não presta. Senhor, tira a minha vida. Senhor, tira a minha vida. Como assim? É hora de crescer. Quem cresce enxerga, quem cresce vai para uma altura melhor e dá para ver melhor. Cresça. Tem gente que briga porque o papagaio virou a latinha. Pastor, que não tem nada para brigar, eu tenho que arrumar uma briga. A Bíblia diz que a parábola do joio e do trigo, nessa parábola a Bíblia diz que ambos crescem juntos. Estamos falando de dois crescimentos, dois tipos de crescimento. Olha o que diz Mateus 13:30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo
ajuntai-o no meu celeiro. Tem gente que vai crescer junto conosco, mas não vai ser recolhido no celeiro de Deus. Já podemos aprender aqui que qualquer um pode crescer. A essência que nos tornamos, aquilo que vai acontecendo conosco e que mexe com a nossa essência, é que vai revelar quem nós estamos nos tornando cada dia. Tem gente que são os reclamões. Estão prestando atenção, meus irmãos? Ajuda aí atrás, por favor. Escute. Tem gente que sai na porta da igreja, aí passa um camarada, preste atenção, numa Ferrari, com um rock, um cigarrão. Aí a pessoa fala: aí Jesus, o que adianta servir o Senhor? Quer dizer, eu sirvo o Senhor para o Senhor me dar uma Ferrari. Aí alguém acorda, passa perto de uma mansão: Jesus, eu sirvo o Senhor, não tem uma casa dessa. Você serve Jesus para ter casa. Você não entendeu a obra. Você não entendeu nada sobre a fé. Não é que você tem que ser masoquista ou pobre. Você pode ser pobre ou rico, não é isso que eu estou tratando, não. É a essência que eu estou falando. Eu achei Jesus. Se isso já não me alegra, eu não achei. O dia que eu achar Jesus, o dia que eu nascer de novo, eu já serei alegre, com casa ou sem casa, com carro ou sem carro, com posição ou sem posição. E você que ainda não achou, não vai entender isso. Só vai entender isso quem achou Jesus. E quem achou Jesus, quando vê uma cena como esta, ou outra cena como a que eu falei da casa, eles vão dizer: Deus está no controle. Se algum dia Ele quiser me dar, Ele vai me dar, mas eu não estou procurando isso. Eu estou procurando ser fiel e ter estrutura para ter o que o Senhor quiser na minha vida, porque o meu alvo é o céu. Já sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida. Eu não tenho que morrer por causa dessas coisas, não, eu tenho que entender elas. Se eu sou de Deus, se eu sou fiel, se eu estou vivendo uma vida para a glória de Deus, ou lutando todo dia para isso, já estou muito bem. Quem está no controle é Jesus, e Ele sabe o que está fazendo. Ou não é assim, meus irmãos? Então tem gente que vai crescer junto, ou vai crescer mais do que nós. Não há problema, o importante é que eu ande no caminho do Senhor e chegue naquele dia diante dEle. Escute uma coisa: quem você gostaria de ser, o joio ou o trigo? Está em dúvida? Está em dúvida, você não respondeu? Vou perguntar de novo, tá bom? Quem você gostaria de ser, o joio ou o trigo? E aí? Então não preocupa com o joio, preocupa em ser trigo. Entendeu ou tem que explicar? Não tem que explicar nada, não é? Aleluia. Existe a maneira honesta e a maneira desonesta para crescer. Se você quiser algo que tenha resultados eternos e agradavelmente duradouros, deve optar pelo caminho, às vezes, mais difícil. Tem que escolher entre o bom e o bem. Entre o quê? Porque muitas vezes, irmãos, pode ser bom pegar o dinheiro que não é seu, mas você está fazendo um bem. Hoje a pessoa, irmãos, prejudicada pode ser o outro, mas amanhã com certeza será você o prejudicado. Por quê? Não erreis, de Deus ninguém zomba. O que você plantar, disso você vai colher. Nós somos crentes, e o problema é esse. Nós somos crentes, tudo que nós fazemos tem, toda a ação nossa tem uma reação de Deus. Diga: toda ação minha
tem uma reação de Deus, segundo a sua palavra. Minha ação, eu planto. Reação de Deus, me dá a colheita. E de que Ele me dá a colheita? Daquilo que eu plantei. E aí nós temos que decidir outra coisa também. Decidir entre fazer o que dá certo ou o que é certo. Muitos de nós queremos fazer o que dá certo porque é um paliativo imediato. Mas geralmente o problema dobra ali na frente. Não é fazer o que dá certo, é fazer, custe o que custar, fazer o que é certo fazer. Certas estratégias podem até dar certo, mas deve perguntar a si mesmo: é certo? Nós podemos fazer aqui algo para atrair multidões para essa casa. E as multidões virão. Mas aquilo que vamos fazer é certo enquanto cristãos? Tem muitas igrejas fazendo muita coisa para atrair muita gente. E estão atraindo. Mas teremos autoridade para anunciar o Deus que faz nascer de novo? Porque as pessoas, antes de ouvir as palavras que saem da minha boca e da sua, eles vão ler o que fazemos no dia a dia na nossa vida. E por mais que a palavra que sai da sua boca seja profunda, se você é uma pessoa que é uma farsa na fé, não vai ser ouvido. Temos total liberdade para tomarmos decisões. Você decide se quer fazer o que é certo ou o que dá certo. Porém, saiba, Deus dará recompensa de nossas atitudes. Romanos 14:12, citado aqui no culto anterior. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Como que será a prestação de contas diante de Deus? Ele vai perguntar: mas deu certo, meu filho? Deu, então tá bom. Ou ele vai olhar para a palavra e ver se fizemos conforme a palavra. Nós seremos julgados pela filosofia e os filósofos, ou seremos julgados pela palavra de Deus e a verdade? Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Todos os segredos estarão abertos diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tudo vê. Hebreus 4:12. Olha, Deus está olhando para nós, e Ele quer nos abençoar, mas Ele não quer abençoar o desonesto, o mentiroso, o enganador, aquele que diante dos olhos do pastor parece o melhor obreiro, parece que fala só verdade, mas fora dos olhos do pastor está mentindo, está pensando que está enganando quem? Está enganando Deus? Deus vê, Deus julga os segredos do coração. E quando nós falamos segredos do coração, a gente vai encontrar dentro do coração a intenção daquilo que fez. Está gostando ainda ou já ficou ruim? Olha o que diz Provérbios 5:21, eis que os caminhos do homem, 5:21 de Provérbios, eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. 1 de Pedro 3:12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Você não pode crescer fazendo o mal. Vai chegar a hora da conta. Vai chegar a hora do fio final. Você tem que crescer agradando a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Nós temos que crescer numa vida pautada na vontade de Deus, não é na religião, irmãos, na vontade de Deus, na palavra de Deus, no propósito de Deus, no amor do Senhor, na misericórdia do Senhor. Quer prosperar em seu caminho? Não, quer ou não quer? Quer crescer de maneira honesta? Então, olha o que diz Deus para Josué, no livro de Josué, o Hexateuco, Josué 1:8, medita no livro dessa lei de dia e de noite, cuidando em fazer tudo quanto nele escrito está, assim te conduzirás bem e farás prosperar o teu caminho. Prosperidade no trilho da palavra, prosperidade na vontade de Deus, prosperidade no caminho que Deus apontou para nós. Está entendendo? Aí entra João 15:7, para aqueles que dizem que o Antigo Testamento não serve de base. Então João 15:7, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:16, não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, prosperidade, para que tudo quanto em meu nome ao Pai você pedir, Ele vos conceda. Essa é a questão. Então, o trilho da palavra é muito bom. O Salmo de número 1, o Salmo 1, de 1 a 3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O trilho de Deus me garante uma prosperidade, uma bênção, com estrutura, guardando o coração, guardando a minha vida, guardando a minha família. Aí Hebreus 10:36 nos ajuda muito, porque necessitais de perseverança, para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Então, você quer crescer? Eu sei que eu sou meio enjoado desse negócio, mas permita que eu seja enjoado, porque é para você acordar. Você quer crescer mesmo? Este é o trilho. Deixa o joio crescer, mas preocupe em ser trigo e crescer na medida de Deus. Esquece a vida dos outros. Entenda o que Jesus estava falando na parábola do joio e do trigo, versículo 38 de Mateus 13, diz assim: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, nós somos os filhos do reino, uma vez que aceitamos Jesus e andamos para a sua glória e queremos viver para Ele. E aqueles que ainda não aceitaram são filhos do maligno, por quê? Porque só é feito filho de Deus a partir de Jesus. E aí, não preocupe com o sistema de crescimento do mundo. Cuidado com esse negócio de mentoria para a fé, para os filhos da fé. Cuidado com esse negócio de coaching para os filhos da fé. Não, o seguinte, não entre em zona de desconforto. Olha, não fala se não vai adiantar. Olha, não sei o quê. E a Bíblia muitas vezes nos manda falar mesmo que não nos ouça. Cuidado, cuidado. É hora da gente ser filho de Deus e que Ele, por sua palavra, nos dirija. Uma coisa é o mundo e suas ações, e tem coisa que funciona muito bem lá no mundo e é plausível.
Mas para nós não, para nós funciona as coisas de Deus. Se você trouxer as coisas do mundo para nós, vai começar bem e terminar mal. Se você trouxer as coisas de Deus para nós, muitas vezes começa mal, mas termina muito bem. Porque Deus trabalha primeiro estrutura, para depois Ele trazer o que Ele tem para trazer. Ele nos ensina que primeiro tem que arar a terra, tem que preparar a terra para que a semente seja lançada. Por isso Jeremias 4,4 diz, olha, arai a terra dos vossos corações. Nós temos que preparar a nossa vida para Deus, para que Ele tenha liberdade de nos abençoar. Tem gente no nosso meio que provoca o seu próprio crescimento e cresce. São consagrados, chegam a posições e tal, mas hoje muitos estão desviados e outros estão nos altares e porém fora da verdade bíblica. Mas você que quer que Deus dê o crescimento, tenha paciência, espera chegar a hora, vai preparando o seu coração, vai preparando a sua vida, vai orando ao Senhor, vai mostrando a sua fidelidade. Daqui um pouco a mão do Senhor se estende e Ele diz, chegou a hora é agora. Concorda? Então, meus irmãos, a esta altura, entendemos que para crescermos legitimamente em Deus e por Deus, e segundo os nossos esforços honestos, essa união de ações, de atitudes, devemos promover então algumas reformas ou mudanças em nossas vidas. E como Deus é um Deus organizado e extremamente zeloso, devemos colocar em ordem algumas áreas das nossas vidas. Concorda? O que você faz quando um visitante vai visitar, quando uma pessoa vai visitar você na sua casa e você olha para a sua casa e está uma bagunça? Fica com vergonha ou arruma a casa? Você ficou sabendo que ele vai te visitar, ainda não visitou. Você sabe que a casa está uma bagunça. O que você faz? Chama até a vizinha para ajudar. Lava a casa, arruma a casa e tal. Sim ou não? Tem gente que o pastor vai visitar, eu não sou muito de visitar por causa das palavras que Deus me usa. Aí a pessoa fala, foi lá em casa, agora está falando tudo que ficou sabendo. Aí, você chega na casa, ela está meio bagunçada. Ai, pastor, não sabia que o senhor vinha. Vai, fica sempre bagunçada assim? É igual a pessoa que está martelando lá o quadro. E aí o pastor chega, não percebe, martela o dedo e sai um morcego com a abobrinha perdida da boca. Aí a esposa, gentilmente, meu bem, pastor está aqui. Ele, pastor do céu, não sabia que o senhor estava aqui, me perdoa. Quer dizer que quando o pastor não está, pode xingar? Nós somos crentes para o pastor? Nós organizamos para o visitante? Não, irmão, nós temos que ter uma vida organizada. Tem que ter a casa organizada. Eu visitei um querido irmão numa outra cidade, e quando eu entrei lá na casa dele, me deu uma coisa ruim. A pia estava dessa grossura de sujeira. Aí eu já saí de lá. Rapaz, você tem que arrumar isso aqui. O diabo gosta disso aqui, ó. Deus gosta de ambiente limpo. Você quer realmente organizar a sua vida? Vou perguntar de novo, parece que tem muita gente que não. Você quer organizar a sua vida ou não? Começa pela sua casa. Começa pelo seu quarto. Começa pela gaveta do seu guarda-roupa ou do seu armário. Começa pelo lugar onde... Irmão, Deus me livre. Tem gente que... Eu cheguei aqui no dia da beleza das meninas. Irmão, estava tudo feia. Falei, não é possível. As jovens fizeram o dia da beleza aqui no anexo. Que susto que eu levei quando eu entrei, irmão.
Estava todo mundo com a cara cheia de pó de café. Uns negócios assim, que eu nem sabia quem que era, eu tinha que pedir revelação para saber quem que era. Uma coisa de doido. E aí elas, não, nós estamos ficando bonitas. Eu falei, tá, não. Vocês vão lá olhar no espelho que não está. Não, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu sou sincero. Né, Letícia? Tinha uns cabelos, uma coisa mais esquisita, irmão. Parece que mulher tem essa mania de ficar feia para poder ficar bonita depois. Mas olha, irmão, a coisa bagunçada é feia demais. Aí você olha nos negócios onde elas pegam o tal do rímel, blush, chapinha, que mais? Tem aquele negócio. Você olha para a caixinha daquilo, irmão, está uma bagunça. Uma mistura, tem tudo sujo, a cadeira em volta suja. Você olha assim, é assim organizada, hein? Vai no quarto para você ver. Eu imagino. Irmão, a coisa mais gostosa que tem é você chegar no lugar e saber onde está. Ou não? As coisas minhas é assim, ó. Pode estar com tudo desligado. Eu chego lá de madrugada, a Vilcelene está dormindo, não acorda de jeito nenhum, graças a Deus. A Vilcelene, dependendo do dia, se chegar 2 ladrões e carregar, ela vai acordar no outro dia, onde tiver. Mas Deus não vai fazer isso, não. Aí eu chego, luz apagada, não ligo luz, que eu acho um absurdo a pessoa dormindo, você chegar e ligar a luz, né? Aí eu chego, já tiro o cinto da carça, e aí fica em cima do criado o cinto, já vou lá assim, ó. Tudo apagado, porque tudo tem seu lugar. Organiza a sua vida a partir de organizar onde você mora. Esses dias a Sara Rúbia, cadê Sara Rúbia? Cadê Rubens? Oi, minha irmã, como é que está? Esses dias foi você que me disse, eu falei aqui na igreja sobre o quarto, e que podia até consultar psicologia, não sei o que, lembra? Sobre o quarto, que eu estava ministrando esse seminário pela primeira vez, e Deus falou assim, que quem tem um quarto bagunçado, tem a vida bagunçada também. Lembra? Aí a Sarinha descobriu lá uma reportagem, foi você, Sarinha? Que falando justamente sobre isso, psicólogo. Foi revelação de Deus. E por que Deus revelou? Eu não sabia disso e Deus revelou. Porque Ele quer que você organize sua vida. Organiza seu quarto. Organiza. A gente não fala penteadeira mais, fala? Como é que é o nome? Olha quem está dizendo. Natália. Cômoda. Yes, thank you, my children. Você chega lá, irmão, se teve casamento, então, porque casamento as irmãs gastam mais coisa. Casamento você tem que ter revelação para saber quem está de trás de tudo aquilo. Elas põem uns cabelos não sei para onde, elas passam um negócio hoje, irmão, que até a cor da pele muda. Aí põe um batom diferente, uma puxada para cá diferente, você olha assim, a pessoa dá paz do Senhor, foi pai. Pai do Senhor, irmã, a mãe é daqui mesmo? Ô pastor, que isso pastor? Pois é, irmã, depois nós conversamos, Deus abençoe, que eu não estou sabendo quem é mesmo. Então, quando tem, arruma, nós estamos começando de fora para dentro, porque o que está dentro é revelado pelo que você está organizando lá de fora. Arruma essa casa. Tem uns irmãos, que nem as peças íntimas sabem onde fica. Eu conheci um testemunho de um querido, que eu não vou falar nome, que eu não sou doido. Queria pregar, irmãos, ele nem sabia o dia da agenda direito, ele chegava uma semana antes da agenda, falando que ia pregar.
E uma ocasião ele foi pregar, e ele está lá ministrando, e ele era muito usado por Deus. E aí ele levou a mão aqui assim para pegar o lenço. Quando ele levantou a mão assim, era uma meia. Aí ele olhou e falou, ué. Aí, então, meus irmãos, então, não sei o quê. Como é que pode ter essa coragem? Eu conheci um irmão que veio com um sapato na igreja, um era marrom, outro era preto. E ele só descobriu porque os irmãos falaram. Organiza. Você viu que umas igrejas aí que não permitia os obreiros virem barbudos, e agora permitiram? Irmão, tem uns obreiros que parece, eu ia falar macaco, mas não vou falar. Entendeu? Os obreiros deixam a barba misturar com tudo assim, não zela. Aquela coisa esquisita. Barba sem cuidar. Irmão, já que quer deixar a barba, né, aqui é diferente, aqui os obreiros ainda tiram, né? E eles estão aproveitando muito a máscara. E eu estou pegando o ritmo certinho, daqui dá para ver certinho. Aí agora, a partir de hoje, eles vão fazer assim, ó. Então, já que vai deixar, alguém vai deixar, arruma direitinho, faz ela cerradinha, organiza. Veja lá a gravatinha, você usa gravata? Veja lá se está certinho, se o bico da gravata está na ponta aqui, ó, do seu cinto. Tem uns que põem a gravata aqui, fica parecendo o espantalho do Cruzeiro Azul. Mas não limpa o sapato. Uma coisa, tem uns irmãos que nem os dentes escovam, irmão. Eles chegam assim, quando fala boa noite Cinderela, parece que saiu da boca dele. Organiza, se higieniza. Tem uns irmãos que as unhas já estão saindo fora do sapato, não corta a unha do pé não. É para cortar, irmão, que as unhas lá a gente corta e limpa. O sapato começa a cortar na frente, fala, mas esse sapato não é o seu número? É a unha que não é o número dele. Organiza, criatura. Isso é vender. Eu fiz um curso pelo Bradesco, André, que foi um curso que mudou e que serve para mim até hoje. Chamava Aprenda a Vender Sua Imagem. Nós estamos vendendo a nossa imagem todo dia. E você tem que aprender isso. E quando alguém vai visitar a sua casa, você está vendendo a imagem de quem você é. Esposa, escute aqui uma coisa, não que você tenha esta obrigação, mas se o seu esposo chegar aqui com a gravata torta, o terno todo amarrotado, ou a camisa toda amarrotada, a calça toda de 3 pontas para cá assim, o que o povo vai dizer? Se ele é casado com a mulher. Cuide um do outro. Olha como está, ajeita o outro. Se a pessoa não tem muito cuidado, tenha você com a outra, cuida. Organiza essa parte aí de fora, você vai ver que aqui é uma coisa fantástica, irmãos. Aqui dentro vai organizando também. É natural, é instantâneo, como que fala? É uma coisa que acontece simultaneamente. Você vai tentando organizar o de fora e vai ficando aqui, ó. Daqui um pouco já está no registro. E você faz isto naturalmente. Pensei que eu vi um glória a Deus, mas é difícil, né? Eu quero visitar a sua casa e seu quarto também. Não vai adiantar você fazer seminário para ficar ouvindo. Você tem que fazer esse seminário para ouvir e colocar em prática. Então, já te dou um conselho, chega em casa hoje, já começa a organizar, amanhã continua organizando, até ficar tudo organizadinho, você não vai acostumar mais com coisa desorganizada. Tem casa que você chega, a chinela está jogada no meio da coisa. Onde está a chinela? Você viu a chinela? Nós estamos atrasados. Ô infeliz, coloca ela no lugar dela. E aqueles desleixados, vai para
Tomar banho, tomar banho, tomar banho. Amor, a toalha. Vocês estão confessando tudo, aí, ó. A toalha, amor. Ai, meu Deus. E os camaradas chegam e aquela toalha, que eles não sabem usar toalha, irmão. Sei lá, parece que arrasta a toalha no... Aí está aquele trem molhado. Joga em cima da cama. Vocês tudo está caindo em condenação com esses negócios. Organiza, irmão. Organiza. Você vai ver que ali dentro de você vai organizar. Está gostando? E aquelas irmãs, elas vão acumulando panela na pia. Não estou sem tempo, mas está lá no WhatsApp. E as panelas só juntando. Aí foi, nós não tem tempo. E eu tenho que ir para a igreja orar agora. Se lavar quando sujar, fica mais fácil ou não? E se acumular? E quando vai lavar, irmão? Tem umas irmãs que pensam que não tem gordura nas panelas, não. Uns irmãos também, que agora é diferente, né? Quando você passa o dedo assim naquela que ele debruçou lá para cair a água, está meio metro de gordura em cima assim, ó. Diga para o seu vizinho, se for fazer, faça bem feito. O dia que você começar a caprichar na panela, você vai caprichar no coração. É instantâneo, é instantâneo. Está gostando? Então nós precisamos, para crescer, nós precisamos diga, para que eu cresça, eu devo me organizar. Eu falei dessas coisas aqui porque elas realmente influenciam. Mas nós vamos entrar aqui nos caminhos. O que é organizar? Pôr em ordem, arrumar, dispor para funcionar, preparar, estabelecer as bases de, tomar forma regular, constituir-se, formar-se, do latim medieval, organizare, que vem de organum, e aqui organum tem dois sentidos, o órgão que você toca, e tem que ter a ordem das notas para que haja melodia, e vem o órgão de corpo, os órgãos têm que estar em pleno funcionamento e organizado para que o corpo vá bem, funcione bem. Então, literalmente organizar significa aquele que funciona. Você quer funcionar? Então, tem que organizar. Nós temos que, isso aqui, Valfredo, vale para a empresa, vale para a família, vale para o trabalho. Você vai se destacar com a sua organização. Irmãos, eu adquiri tanto esse negócio de organização que eu acho que eu sou perfeccionista, mas não sou crônico. Eu chego porque eu já trabalhei em tudo quanto é lugar que você imagina na vida. Isso mostra que eu não tenho preguiça para trabalhar. E aí eu já trabalhei em mercado. Então quando eu chego no mercado, que eu vejo as coisas colocadas errado, eu olho assim e falo, não é possível, gente. Eu vou passar num corredor do atacadão, por exemplo, e os camaradas que estão trabalhando, deixam o objeto de trabalho impedindo que os clientes passem.
sendo que poderia organizar e ter o lugar para os clientes passar. E eu falo, não é possível, esse camarada não existe. Porque fica tudo. Você sabe fazer funcionar. Se me colocar como gerente lá daquele mercado só para olhar isso, vai funcionar muito bem. Porque para a empresa minha, e aqui nós vamos falar de tudo, né? Então, para a empresa minha, o meu troféu é o cliente. Não é o funcionário. Não adianta eu ter um funcionário bom se não tem clientes. Primeiro eu tenho que atender o cliente. É por isso que vem aquele adágio. O cliente sempre tem. Por que ele tem razão? Porque o din-din está no bolso dele. É ele que vai comprar a mercadoria. Então eu estou trabalhando para ele, para o cliente, para atendê-lo. Então, se você quer que a sua empresa funcione, trabalhe para o cliente. Cuide do cliente. Atraia o cliente. Faça algo a mais que os outros não estão fazendo. E para isso, se organize. Entende? Tem que fazer funcionar. Tem que fazer valer a pena. Para crescer, você precisa aprender a administrar todas as áreas da sua vida. Temos um excelente exemplo na Bíblia Sagrada, que é na vida de José. O José da Bíblia, Gênesis 37 até o capítulo 50, você vai ver a história de José, o adolescente que vai se tornar governador da potência mundial da época, que era o Egito. José, ele mostra na sua vida que Deus poderia ter a liberdade de cumprir tudo quanto falou. Que se dependesse dele, não haveria nenhum problema de Deus cumprir as promessas na sua totalidade. A forma que ele escolheu viver, Maciel, foi uma forma que toda vez que chegou a hora de José, aconteceu. Não atrasou nada na vida de José. Tudo foi no centro da vontade de Deus. E José fez a diferença na sua história. José fez a diferença na sua nação. José fez a diferença no mundo dele da época. Veja bem, José estando preso, além de administrar a prisão, ele administrava outras coisas. E olha que ele estava preso e poderia reclamar da prisão e dizer, Deus, cadê o sonho que o Senhor me deu? O Senhor me iludiu? O Senhor trouxe uma fantasia para mim? Não, mas José andava com Deus. Ele sabia que onde ele fosse, onde Deus permitisse que ele chegasse, fazia parte do sonho que Deus tinha dado a ele. Então, mesmo ali preso, e ele administrava a prisão sem rancor, sem reclamar, ele administrava também sua vida espiritual. Se você é um bom administrador de empresa, seja melhor ainda administrador da vida espiritual. Se você é um bom administrador do seu trabalho autônomo, seja melhor ainda administrador da sua vida espiritual. Se você é um bom aluno da faculdade, um bom aluno da escola, uma boa professora, um bom professor, seja melhor ainda administrador da sua vida espiritual. Você tem que aprender a administrar isso. Nós não podemos ter em nós falsidade espiritual, hipocrisia espiritual. Isso desagrada a Deus. Nós não podemos ter exaltação espiritual. Isso não concorda, Deus não concorda. Nós temos que administrar a nossa vida de tal maneira que Deus tenha liberdade de estar conosco e de nos abençoar. Ele também administrava sua mente e os seus pensamentos. José não vai ter problema com trauma. José não vai ter problema nem quando foi acusado de ter adulterado uma mentira absurda. Ele domina a mente. E a Bíblia nos ensina a dominar a mente, renovar a mente, guardar os pensamentos, pensar somente naquilo que é justo, honesto, amável, de boa fama, que tem virtude e traz louvor. Deus ordena que a gente tenha saúde mental. Deus ordena que nós
tenhamos cuidado com aquilo que vem para a nossa mente e a gente deixa ficar, porque ele revela que assim como imaginou, assim o é. Então nós temos que ter saúde mental, mente sã. Se a minha mente estiver sã, meu corpo será são. A palavra de Deus diz que se os meus olhos forem trevas, que dessas trevas meu corpo será. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que ter saúde espiritual, e José administrava. Ele também administrava suas palavras. Você não vai ver José reclamando, você não vai ver José acusando, mesmo quando está diante dos seus irmãos. Ele diz: não, meus queridos, Deus converteu a maldição em bênção, era um propósito de Deus. Deus queria me levantar para abençoar vocês, para ajudar vocês. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Olha que palavra de um homem convertido. É hora de parar de murmurar, e é hora de olhar para o céu e dizer: Deus está dirigindo a minha vida, Ele sabe o que está permitindo, eu vou vencer. Ele também administrava suas emoções, por isso que rejeitado por seus irmãos, longe da sua família, num país estranho, sendo acusado, caluniado, não alimentou mágoas. Não, ele abraçou os irmãos e chorou no meio deles. Meu Deus, enquanto muitos de nós talvez olhássemos para os irmãos e falassem: agora vocês vão pagar o preço e vão ser escravos aqui, porque vocês queriam me vender como escravo. José fez o contrário, chorou com eles, abraçou eles: eu vou cuidar de vocês. Esse homem tem exemplo para dar. Esse homem era organizado. Esse homem também exercia a mordomia da influência. Não tem como você ser um homem de Deus sem influenciar. É natural isso. Alguém vai olhar para você e dizer: me conta, me fala, me diga, me responde, aponta o lugar, porque eu quero seguir, eu quero fazer. Ele também soube administrar a mordomia das oportunidades. Ele podia ter se calado diante de Faraó, mas ele gostava de ajudar. Ele aprendeu a ter compaixão, e ele tinha foco. Lembra do foco que nós falamos na abertura? José tinha foco. Deus falou comigo e é o que ele falou que vai acontecer, então eu vou continuar fiel, eu vou continuar na posição, eu vou continuar cada dia crescendo, para que o que Deus falou comigo se cumpra. Vai cumprir na minha vida toda a boa palavra do meu Deus. Eu não vou vacilar, eu não vou olhar para trás, eu não vou recuar, eu vou me levantar cada dia, ainda que seja acusado de adultério, ainda que seja dentro de uma prisão, eu vou continuar agradando a Deus, porque Ele vai cumprir a palavra boa dEle. Se nós, irmãos, nos levantarmos para organizar o que precisa ser organizado na nossa vida, lá de dentro, lá de fora, tudo que diz respeito, escute isso por favor, só de você e eu nos organizarmos, já seremos abençoados. Organização traz resultados. Por si só traz resultado. É interessante, eu fico lembrando das coisas, né? Aquele cego que como ele não quer ser enganado, então ele se organizou. Eu vi isso num filme há alguns anos atrás, não sei mais. Ou sei. Ele pegava os dólares, aqui, vamos supor, notas de $100, aqui notas de 10, e aqui notas de 5. Então, como ele era cego, ele colocava nas caixinhas, a leitura no braille lá, aí ele sabia, essa aqui era a nota de 50, de 100. Aí ele pegava a nota de 100, dobrava, punha aqui. Aí ele olhava aqui, essa é a de 10. Aí ele dobrava do lado contrário, punha aqui. Essa aqui é de 5, ele dobrava diferente, punha aqui. Ninguém ia enganar ele. Quando ele chegava no lugar, tirava a nota certa, para pagar aquilo que devia. Isso é organização. Você chega no seu carro, irmão, tem gente que quando leva no lava-jato o carro, os camaradas acham até o cachorro lá dentro.
O senhor não sentiu falta dele, não? Eu estava sentindo. Onde ele está? Debaixo do banco. É uma loucura. E aí, irmão, pelo seu carro, eu sei se você é organizado ou não. Pela sua bicicleta, pela sua moto, pelo jeito de você estacionar a moto, pelo jeito que você chega em casa, mesmo sendo pintor, pedreiro, borracheiro, mecânico. Tem mecânico, irmão, que já desistiu de lavar a mão. Não adianta não, irmão. Todo jeito fica preto aqui debaixo. Mas tem uns mecânicos que têm a mão limpa. Sim ou não? Então, vamos organizar? Na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre organização financeira. E depois nós vamos falar sobre as outras organizações. Mas é a sequência do seminário, não é? E nós vamos falar aqui. Mas eu quero que você guarde isso na sua mente hoje. Eu já nasci de novo, agora é hora de crescer. E já que é hora de crescer, eu não quero ser mais menino, eu vou me organizar. E organizar é fazer diga, a minha vida vai funcionar. A minha profissão vai funcionar. O meu ministério vai funcionar. A minha fé vai funcionar. Eu vou funcionar. Amém? Podemos continuar na terça-feira? Fique sobre os pés, por favor. Glória a Deus. Você traga os livrinhos da anotação, tá bom? Tem um pessoal pedindo apostila. Eu estou com um pensamento aqui no meu coração, tipo assim, nem lembro se eu falei já aqui, de imprimir as apostilas, criar as apostilas do jeito que está aqui, e, tá vendo? E cada um que quiser apostila vai dar R$10 na apostila. E o que nós vamos fazer com o dinheiro? Já vai passar direto para a Secretaria de Missões. Amém, meus filhos? E vamos orar pelas nossas obras missionárias na Europa. Lá em Portugal teve aquela rebelião lá dos camaradas lá, umas coisas que... Irmão, quando alguém for na Europa, tem que saber o que conversa, como conversa, que ainda que seu coração seja puro, pode dar problema. Porque lá é um pessoal sofrido, não é, João? Carla? É um povo sofrido, é um povo que foi traído e tem certas coisas que não vai funcionar. Tem que ser o mais transparente, o mais honesto e com muita sabedoria, para não ser mal interpretado. E aí teve umas coisas lá que o pessoal não soube se comportar, e aí essa rebelião, né, que aconteceu, na sua forma que foi lá e tal, então caiu as entradas financeiras, mas Deus é que cuida da igreja, como sempre cuidou, só que são coisas malignas, não era para estar crescendo ainda mais, e já estava muito bem, mas amém, a igreja novamente está com os irmãos lá, sempre salvando, essa festa aí teve salvação também, mas a questão financeira caiu, então vamos orar para que Deus abra mais portas ainda lá. Amém, meus filhos? Aí nós vamos ajudar a Secretaria de Missões. Aí se alguém quiser a apostila, poderia solicitar para a Secretaria de Missões e a Secretaria de Missões imprimir. Pode ser? Tem alguém interessado nas apostilas? Glória a Deus. Então vamos passar para a Secretaria de Missões e eles vão imprimir direitinho, como está aqui, bem arrumadinho, colorido, e vocês façam a reserva com a Secretaria de Missões, tá bom?
Tudo direto com missões, tá bom? Não estou aqui pedindo dinheiro de nada, não. Amém, irmãos? Secretaria de Missões, direto com missões, tudo com missões, tá? Nós queremos é que a obra de Deus seja abençoada. Ok? Glória a Deus. Então vamos orar. E eu ia falar outra coisa. Nós vamos orar, mas você tem que decidir, irmão. Não adianta ouvir, tem que fazer. Tá bom? Você já vai chegar em casa, só de a gente ter falado o que falamos aqui, você já vai chegar em casa curioso. E aí, durante esse seminário, eu vou escolher 10 casas por semana para me visitar. Não sei quem falou para mim, se eu podia voltar mais aqui. Quem foi, irmão Márcio? O senhor não lembra não, né? Aí, teve gente que levantou 5 horas da manhã para arrumar a casa, gente. Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos orar? Você vai organizar? Então, traga lá para fazer as anotações também, tá bom? Talvez até a Secretaria de Missões poderia colocar de 3 em 3 capítulos, uma página em branco, né? Para a pessoa fazer a anotação. Seria bom também, né? Vamos orar então. Você que está pela internet, vamos orar. Organize-se. Deus vai abençoar. Nós vamos falar aqui de coisas nos detalhes, nós vamos falar de coisas que não vamos sorrir um pouquinho, mas é verdade, a gente vai mudar, né? Amém? Aquela pessoa que chega e coloca aquela camisa ali, vai usar 5 vezes sem lavar, né, irmão? Tem que organizar, né? Amém, meus irmãos do céu. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado seja teu nome. Nos ajude com tua bondade, com tua misericórdia, com tua graça. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos embaraços, nossos erros. Ajuda cada um dos teus filhos neste seminário a crescer. Sim, Senhor, queremos crescer em todas as áreas, queremos que a igreja cresça, queremos que a empresa cresça, que o profissional cresça, que o trabalho dele tenha mais êxito, mais resultados. Nós queremos as bênçãos para esta família, a cura para este lar. Nós queremos o cuidado do Senhor de maneira especial, meu Pai. E assim clamamos, abençoe. Dá-nos uma mente pronta para colocar em prática. Dá-nos um corpo disposto, animado, para colocarmos em prática. Dá-nos sabedoria para colocarmos em prática, e mais que isso, crescer e fazer muito mais e ser mais abençoado. Assim cuida de todos e de tudo, é a nossa oração. Cuida do internauta, faça a obra em nome de Jesus.